Ancestralidade gera karma? Ou karma gera ancestralidade? Terapias conciliativas funcionam? Veja que tudo é relativo, né? Existe uma lei que eu ando preconizando e não está entre as leis herméticas, nem leis em lugar nenhum, que eu chamo de lei da espontaneidade. O que significa isso? Se difere da aleatoriedade e do determinismo. Espontaneidade convida a tudo se adaptar ao ambiente. Portanto, não é aleatório. O aleatório, ele é difuso. Ele não segue regras. O determinismo é regras rígidas, longe do livre-arbítrio. Mas, porém, livre-arbítrio é arbitrar com julgo. Você ter liberdade de crítica. Para quem não gosta de censura, o livre-arbítrio ele é arriscado. Outra coisa é livre escolha. Na livre escolha não tem caráter de julgo crítico. Mas vamos lá. O que gera o quê? Por que você está nessa família? Vamos tentar consertar não a família, e sim o conceito dela. Todos esses entraves que a gente acaba colocando terceiros na berlinda, procurando culpados. Só que quem é culpado da sua vida? Quem escolheu quem? Se papai e mamãe chegaram antes, quem escolheu essa união? Quem escolheu é quem está vindo. Da mesma forma, é muito mais provável que a visita bata na sua porta sem convite do que você esperar uma visita com convite prévio. Acasos podem acontecer. Nesse caso, é por acaso. Vamos dar alguns exemplos dentro da legislação para você entender como a gente paga karma. A gente paga porque existem leis. Mas, infelizmente, as leis elas não são régias, viés, de verdade absoluta, porque elas mudam. Tudo que muda é suspeito. Pelo menos as nossas leis humanas. Mas você imagine um indígena, um tribal. Ele vive como nômade na floresta ou no deserto. Certa vez ele é colocado no meio de uma civilização moderna. Entre civilizados ele pratica um crime. Digamos que ele entra no mercado e estranha a logística do lugar e começa a abrir as embalagens para ver o que tem. Como ele é punido? Na verdade, ele entra em caráter de impunitável. Ou seja, ele, por não saber o grau de gravidade dos seus atos, porque não é comum o ambiente, ele não é punido ou tem a pena reduzida. E o que não vai acontecer, legislativamente, é a tribo da onde ele provém, da onde ele descende, ser punida por ele. Então, a culpa depende do quanto você tem consciência do ato. Por isso que muitas vezes a consciência deve-se ter um cuidado quando se fala. Porque quando você sabe o que está fazendo, você agora é culpado. Em muitos casos a inocência é mais plausível. Como um animal, que mesmo assim ele é sacrificado pelo humano. O que o animal faz para o humano?
né? Não precisa fazer nada, apenas servir de alimento. Vamos um pouco mais para trás, né? Rebobinar a fita. O primeiro evento criminalístico que aconteceu historicamente está na Bíblia, né? No Antigo Testamento, quando se fala de Caim e Abel. Tudo tem que ter um inicializante, né? Onde é que tudo começa? Na questão da criminalística, do erro, do pecado, né? Tropeçárias, quer dizer que você não possa se reerguer de novo. O que Abel fez para Caim? Se era tudo em caráter paradisíaco, idílico, de quem herdaram essa ânsia de concorrer contra a vida do outro, alheia? Adão e Eva não tinham cometido outro pecado a não ser esse pecadinho da historinha com E, de ter, né, sentido vergonha após descobrir a própria sexualidade. Mas não foi bem isso aí, né? Foi uma quebra de paradigma. A Eva tomou lá um chazinho, né? Não foi maçã não, a não ser que foi um chá de maçã, e começou a questionar, né? E passou isso para Adão. E Adão segue como o homem hoje segue, né, os desejos da mulher até hoje. Isso é errado? Claro que não, né? Porque a mulher tem muito mais sensibilidade que o homem é incapaz, em sua vã razão de entender, né? Por exemplo, o amor incondicional. O homem só executa, a mulher gera. Então, na verdade, a mulher gerou, né, a questão, que pode ter sido, né, uma válvula, né, um gatilho, para que um dos seus filhos entendesse tudo como concorrência, né, simplesmente de forma não atávica, porque não tem uma herança disso, não tem precedentes. Nele mesmo, pelo seu livre arbítrio, ele escolhe, né, se tornar filho único, né, o único em evidência. Então, já começa por aí a prova que a ancestralidade não gera karma. O karma gera a ancestralidade. Agora, esse primeiro humano que ceifou a vida de um dos seus, concorre a ter que nascer em famílias que praticam os mesmos atos. Caso isso se prolifere. Também vemos na última pandemia casos de pessoas, por exemplo, com pais idosos, né? A vítima era jovem, porém nasceu com comorbidades. O que significa isso? Os pais sobreviveram e os filhos não. Que culpa tem os pais? É muito fácil, como eu sempre digo, encontrar culpados, que daí ofusca a sua responsabilidade. Há muitas coisas que dá para falar nesse aspecto, né? Por exemplo, pais, né, de religião fundamentalista, né, católica, protestante, não importa, cobrando os filhos desde cedo, né, para trabalhar, para essa corrida social. É como se eles já estivessem programados para que não deixe essa roda, né, encardida parar de girar. Não quer dizer que você deve se atirar na lona, nas cordas, no ócio, porque ninguém te dá nada. Mas estamos falando da compulsão, né? Aquela inspiração para a obcecação de alguma coisa, né? Para acúmulo. Correm os filhos de casa muito cedo, né? Com pejorativos